Por que sentimos dor? Esse vídeo aqui é para esclarecer alguns pontos e fazer alguns contrapontos também ao senso comum. A gente sente dor por uma disfunção. O que eu considero disfunção? E quando eu estou falando de dor, eu falo de dor articular. Cotovelo, joelho, ombro, coluna, cervical, hérnia de disco, tá? E eu tenho, né, e junto com isso, fatores psicoemocionais, mas eu vou me ater aqui à parte física, tá? Que uma coisa vai estar entrelaçada à outra, e eu consigo, inclusive, tratar as partes emocionais também a partir do físico. Mas vamos lá. Eu sinto dor porque meu corpo está em desordem, está em disfunção. Então vamos lá. Tenho uma dor na cervical, tenho uma hérnia na cervical. Por que que essa cervical desenvolveu uma hérnia? Por que que ela dói? Ela dói porque ela está sobrecarregada. Tem muita força passando por ela. Ou seja, dentro da estrutura, da harmonia da estrutura, um excesso de força está chegando lá. Ou seja, ela está trabalhando mais do que ela deveria. Então, o problema, normalmente, 90% das vezes, 95% das vezes, não está na cervical, está em outra parte. Tá? Então, vou usar um exemplo simples. Quando eu olho para trás, todo o meu corpo olha para trás. Se o meu tórax tem pouca capacidade de movimentar, a minha cervical vai ter que movimentar mais do que ela normalmente foi projetada para se movimentar. E o excesso de movimento durante muito tempo vai me trazer dor, vai me trazer lesão, né? E aí, o que acontece muitas vezes? As pessoas falam, precisa fortalecer a cervical, né? Você vai dar mais trabalho para essa cervical. Nesse caso específico, seria um trabalho de ganho de movimento de tórax, para que gere harmonia no movimento com a cervical. Aí as pessoas falam, precisa fazer musculação, que é um outro mito, tá? Não necessariamente precisa fazer musculação, mas vamos dizer que precise sim de um treino de força, tá? Que faz parte, inclusive, do processo de reabilitação. Ele é muito importante, esse treino de força. As pessoas confundem musculação com treino de força. Musculação é uma forma de fazer treino de força. E é a forma que eu menos gosto. Por quê? Porque ela não dá essa harmonia para o corpo. Então, quando eu pego e isolo, vou dar um passinho aqui para trás, e isolo meu braço, eu perco a harmonia do meu movimento, que é assim que eu funciono. Eu funciono em harmonia. O corpo humano ele foi projetado para se movimentar, não para fazer forças isoladas. Então, para quem sente dor, a musculação é o pior método para se fazer força. Existem outros métodos, existem outras visões. Eu uso o treinamento tridimensional. Por quê? Porque ele leva em consideração todos os aspectos do ser humano dentro desse mundo que é tridimensional, né? Eu trabalho em vários planos de movimento, dentro, logicamente, de uma avaliação prévia para entender como aquele corpo especificamente trabalha. Então, dentro dessa especificidade, a gente traz movimento com amplitude, movimento com força, para a gente reconfigurar esse movimento. Ou seja, é uma reprogramação mesmo, neural, neuromuscular, tá? Neuroproprioceptiva e de sistema nervoso central. E aí sim, eu tenho, voltando por exemplo, eu tenho mais movimento do meu tórax, e aí eu permito que minha cervical trabalhe menos, e assim ela possa se regenerar dentro de um movimento agora salutar, tá certo? Só para tirar essa duvidazinha, qualquer coisa, pergunta aqui embaixo, alguma coisa sobre, né, se tiver alguma dúvida sobre isso, ou algum outro tema que buscar saber um pouco mais. E é isso.